Olá, eu sou a Ariane, uma das fundadoras do projeto Afeto de Perto, e hoje eu vim falar sobre surdez na infância e como professores e a escola podem auxiliar o aluno deficiente auditivo. Eu entrevistei mais de 600 professores das redes pública e privada de ensino de São Paulo. Apesar de 74% dos professores classificarem a escola que trabalham como inclusiva, 71% deles nunca lecionaram para um aluno surdo. Para os que tiveram a oportunidade de lecionar para um aluno surdo, metade não teve suporte pedagógico da escola para lidar com esse desafio, mesmo relatando o desconhecimento de metodologias que poderiam auxiliar no processo. 70% dos entrevistados confessam não se sentirem preparados para lecionar para um aluno surdo, e mais da metade deles nunca estudou sobre o tema. E é por isso que esse vídeo foi feito, para levar conhecimento sobre surdez aos professores e auxiliá-los no processo de inclusão de um aluno surdo em uma sala de aula regular. Quem vai nos ajudar é Beatriz Novaes, fonoaudióloga, doutora de distúrbios da comunicação pela Columbia University dos Estados Unidos, professora titular da PUC São Paulo, superintendente da DERDIC, uma instituição sem fins lucrativos que atua na educação, acessibilidade e empregabilidade de surdos. Suas atividades clínicas e docentes envolvem o diagnóstico, indicação de aparelho e terapia para indivíduos portadores de distúrbios auditivos. O trabalho com bebês, crianças pequenas e suas famílias, incluindo o diagnóstico diferencial envolvendo aspectos emocionais, neurológicos e maturacionais. Ela gentilmente aceitou o convite de fazer esse vídeo e responder dúvidas sobre surdez. Bia, obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui por um projeto como o Afeto de Perto. Eu acho que é uma iniciativa fundamental, porque apesar de toda a política de inclusão já ser até antiga, a implementação tem sido um enorme desafio. Então, obrigada, é um privilégio poder participar do projeto. Bia, afinal, o que é surdez? Então, surdez, do ponto de vista médico, biológico, funcional, é quando a pessoa tem alguma alteração, algum distúrbio nos órgãos auditivos, então ele vai ter uma perda de audição e, consequentemente, algumas dificuldades na parte da aquisição da língua oral, da fala. Né? Antigamente, há 50 anos atrás, quando eu não tinha aparelho, existia o surdo-mudo. Então, se ele era surdo, ele não podia aprender a falar, então era o surdo-mudo. Em inglês, tinha até uma característica em inglês, não é surdo-mudo, é deaf and dumb, que é surdo e burro. Né? Então, assim, tinha todo um preconceito de que, como a pessoa não conseguia aprender a falar, ela tinha, então, problemas, talvez, cognitivos. Quando foi possível a amplificação, isso mudou bastante. Então, aí houve uma certa divisão entre o surdo que vai aprender Libras e o surdo que vai usar aparelho e aprender a falar. Com o tempo, hoje, depois de 40 anos e com o advento do implante coclear, onde até surdos profundos podem aprender a falar, ficou muito claro que a questão é possibilitar a aquisição de uma língua, porque é isso que define a dificuldade do surdo, quer seja uma língua de sinais, quer seja uma língua oral, mas qual é aquele processo clínico e educacional e tecnológico que vai possibilitar que ele tenha uma língua. Porque se a pessoa tem uma língua, ela pode ser letrada, culta, fazer uma faculdade, uma profissão, né? Independente de qual língua. A classificação de surdez, né? Hoje não existe mais o surdo-mudo, perdeu o sentido. Eu posso ter um surdo que opta por não usar um dispositivo e ir para Libras e um convívio mais na comunidade, e eu posso ter um surdo profundo que pôs implante coclear e fica fluente na língua português oral, por exemplo, ou inglês oral, depende de onde ele mora. E você falou de implante coclear, quais as soluções tecnológicas que existem hoje para ajudar o deficiente auditivo a ouvir? Então, hoje a gente tem até a perda moderada, severa, que é uma perda que a pessoa escuta bem de pertinho, né, que a gente chama de perda moderada,
e quando vai afastando não escuta mais. Um aparelho de amplificação tradicional, com o microfone, o alto-falante, esse que você está mais acostumado a ver nas pessoas, é suficiente para dar audibilidade para os sons de fala. A gente acredita que eu preciso que esse dispositivo dê pelo menos acesso a 65% assim, dos sons de fala numa distância de conversação. Quanto mais surdo, né? Quanto maior a perda, mais difícil é ele ser fluente na língua oral falada só com o aparelho. Aí vem o implante coclear. Então, nem todo mundo sabe que o som mais forte que existe está lá em torno de 125, 130 decibéis. Depois disso é uma sensação de pressão. Sabe quando estoura uma bomba e aí vem um som que você sente a dor? Depois dessa intensidade é dor. Então não adiantaria eu criar um aparelho super potente para uma pessoa que tem uma perda muito grande, porque eu nem tenho som que chega nessa intensidade. Aí criou-se o implante coclear no fim dos anos 70, então assim, bom, já que não pode ser som, quem sabe estimular o nervo diretamente com corrente elétrica, porque a partir do momento que entra na via nervosa, é corrente elétrica. Então, tiveram a ideia de transformar uma parte do órgão auditivo, que parece um piano assim, num transdutor. Então, ele transforma o som que entra pelo microfone, ele dá direto na cóclea, que funciona como um piano, traduz e o processador leva para a córtex e o cérebro não sabe a diferença. Com isso, eu posso ter a tal de 70%, 75% de audibilidade, mesmo para sujeitos que tinham perda profunda, que o aparelho não ajudava a aprender a falar, então passa a ser uma possibilidade, a opção pelo português oral dessas pessoas com perda profunda. E qual a importância de identificar a deficiência auditiva nos primeiros meses de vida? Faz toda a diferença, né? Eu acho que o Brasil já tem implantado como lei a triagem auditiva neonatal, todas as maternidades municipais, praticamente todas as estaduais e as privadas. Então, a criança já sai do hospital com a hipótese de que ela sim pode ter uma perda de audição e aí ela é encaminhada para fazer diagnóstico. Por quê? Porque no primeiro ano de vida acontece muitos que a gente chama de migração neuronal, assim, tudo está acontecendo no cérebro, as curvaturas do cérebro começam a formar. E se a criança não tem acesso ao som no primeiro ano de vida, os primeiros 2 anos de vida, o cérebro dela vai se acomodando à visão. Então, assim, os primeiros anos de vida são importantes porque você conta com uma coisa que chama plasticidade neuronal, né? O cérebro tem plasticidade e ele aceita aquele som, quer seja elétrico pelo implante, quer seja acústico, e não sabe a diferença se era um som com ou sem amplificação. Então a gente pega um período crítico assim, onde o córtex auditivo de uma criança que põe aparelho nos primeiros meses de vida, se tem uma perda profunda, um implante no primeiro ano de vida, primeiro ano e meio, em termos de processamento auditivo, ela tem exatamente o mesmo córtex que uma criança ouvinte. Faz muita diferença para discriminação, fluência, compreensão de fala no ruído, no futuro, né? E como identificar um aluno que possa ter perda auditiva? E o que o professor, a escola podem fazer nesses casos? Isso é super importante, porque quando não tinha triagem, era muito comum criança com perda moderada chegar na escola e era uma criança assim atrasada, preguiçosa, que não respondia, que era muito desatenta, iam ver se ela tinha um problema de atenção e essa criança podia ter uma perda moderada, né? Hoje é muito difícil isso acontecer porque com a triagem essas crianças são encaminhadas imediatamente para diagnóstico. Então, as crianças com perda moderada já estão de aparelho desde bebê, mas nem sempre a família adere ao uso do aparelho. Então, assim, às vezes a família nem conta porque a criança tem uma perda, porque é uma perda pequena, ela consegue conversar em casa. Então, é uma criança que acaba sendo subestimada, né? Mas acontece que, por exemplo, uma criança pode passar na triagem e pode ter uma perda chamada progressiva. Também não é incomum, alguns tipos de deficiência auditiva genéticas, a criança nasce ouvinte e ao longo dos primeiros anos de vida ela vai perdendo a audição.
como uma professora percebe? Então, nem sempre se uma criança assim é desatenta, pode parecer que é uma criança malcriada, irreverente, e às vezes ela não ouve bem. Né? Então, encaminhar e fazer e ter a suspeita de que sim, pode ser uma perda de audição é muito importante. A gente avaliou criança que estava com diagnóstico de hiperatividade, que tinha déficit de atenção e, na verdade, tinha uma perda moderada de audição que passou desapercebida, que deve ter sido progressiva, e todo o comportamento dela era muito mais por isso do que por uma outra questão qualquer. Né? Então, é muito importante. Que o professor converse com a família. Se tem alguma desconfiança, encaminhar, né? Tem alguns projetos de triagem em escolares, porque você pode perder na triagem. Às vezes a mãe recebeu que não passou, mas não foi para o diagnóstico. Então eu posso ter uma perda leve em casa, como a criança fala, responde, ninguém acha que é perda de audição, porque você fala surdo, a pessoa fala, bom, não escuta nada, mas eu chamo, ela vira, só que ela pode escutar bem baixinho, você chama assim, João, ela vira, só que ela está escutando baixo, não é suficiente. Outra coisa que também é importante, às vezes a criança tem um distúrbio de fala, troca muitas letras ou fala e não dá para entender, fala bem atrapalhado assim, e você fala assim, nossa, não dá para entender, nossa, a fala dela é muito ruim. Uma fala muito ruim também pode ser porque a criança não ouve bem e por isso ela não se ouve e a fala acaba ficando toda misturada. É um outro jeito, é um outro alerta, assim. E quais fatores do ambiente escolar ajudam no desenvolvimento da fala? Para uma criança que usa dispositivo, tem que pensar assim, ela está com o dispositivo ideal, então se ela está de aparelho, ela escuta muito bem de perto. Se ela está de implante, ela escuta muito bem de perto, mas o ambiente da escola tem dois inimigos, que é o ruído, porque as crianças falam, o som reverbera nas paredes e tal, e a distância. Nem sempre a professora está a 1 metro dela, que seria a distância para o qual o aparelho é calibrado. Então, por conta disso, a tecnologia também permite que as professoras usem um microfone de lapela, né, um microfone no pescoço, que vai por radiofrequência direto para o aparelho ou para o implante da criança. Com isso, eu elimino a questão da distância e do ruído. Muito importante, né, porque se você pensar que o microfone é bem sensível para quem está perto, se a professora está falando, mas um amigo tosse ou fala com o outro mais próximo do microfone, isso vai atrapalhar a recepção que essa criança vai ter da professora. Então, o SUS também concede para crianças de 5 a 17 anos, está passando uma legislação para ampliar essa faixa etária, é extremamente importante porque viabiliza uma escolaridade na escola regular, com tranquilidade, né, para a criança que fala português oral. E além de utilizar os dispositivos disponíveis, quais outras condutas o professor pode tomar em sala de aula para auxiliar o aluno a compreender o conteúdo? Tem algumas coisas muito importantes que a gente chama de estratégias inclusivas, né? Por que a gente chama de estratégia inclusiva? Porque, sem querer, na legislação da inclusão, ficou parecendo que um currículo inclusivo era aquele que eu diminuía a demanda, né, para uma criança, por exemplo, que tem um déficit intelectual. Acontece que na deficiência de audição, a criança não tem um déficit intelectual, ela tem um déficit de linguagem, porque o acesso não é igual. Para você ter uma ideia, a criança que usa aparelho, ela perde em torno de 30% a 40% do que a criança ouvinte tem de acesso à língua oral. Então, se ela tem menos acesso, a gente faz bastante orientação para a família, mas ela pode ter lacunas de vocabulário. Né? Então, assim, antecipar o conteúdo de uma unidade nova, antecipar o conteúdo de um passeio, ler o enunciado, por exemplo, a criança pode saber lá no pré ou no primeiro ano, colocar em ordem crescente. A criança já fez 1000 lições de casa, colocando os números em ordem crescente, ela sabe fazer muito bem. Só que a consigna, né, ordem crescente, pode não ter ficado registrada, porque é baixa ocorrência. Então, se alguém lê o enunciado e explicar, ela vai acertar tudo. Se ela não souber o que é ordem crescente, ela pode errar tudo. Então, o professor tem que partir do princípio que é como se fosse um falante
não totalmente fluente, muito parecido com quando você tem um aluno que fala outra língua, que veio de fora do país, né? Só que esse aluno, ao longo da convivência, ele vai aprendendo português. Mas se você usa dispositivo, não é automático, eu vou sempre perder uma parte do que vem pela oralidade. E quais são os direitos do aluno surdo? No Brasil, todos. Né? No Brasil todos, você tem assim a obrigação da triagem na maternidade, depois o diagnóstico e depois ao entrar na escola você tem total direito à inclusão. Aí é um pouco, se você for ler os princípios da inclusão, eles são nobres, verdadeiros e necessários. Mas o que eu acho que no caso da deficiência de audição não fica claro é que é um grupo muito heterogêneo. Você não tem duas crianças com deficiência de audição, mesmo com a mesma perda, que tenham demandas iguais. Então, a gente fala mais de estratégia inclusiva, porque para cada um tem que ser construído o que aquele aluno vai precisar na sala, quanto de suporte, quanto de antecipação, quanto de trabalho em grupo menor, quanto de reforço após a escola. Então, isso para cada criança tem que ser construído de uma maneira diferente. Para o aluno que fala, né, e está incluído numa sala regular, eu tenho o dispositivo e toda a infra, assim, em termos de antecipação, um trabalho muito forte com a família, às vezes com o fonoaudiólogo, para você garantir, não para você dar vantagem, para você tirar a desvantagem. Né? Porque a criança está em desvantagem porque o acesso não é igual. Então, isso do ponto de vista do aluno que fala. Do ponto de vista do surdo, que é usuário de Libras, é a língua dele. Então, assim, se ele usa Libras, é porque essa é a língua dele. O ideal seria ele estar numa escola de Libras, uma escola bilíngue, onde ele aprendesse, fosse alfabetizado a partir da sua língua, que era a língua brasileira de sinais. O que ocorre? Eu não tenho, de fato, o número de escolas suficientes nos bairros, tem cidade que não tem nenhuma sala especial. Então, eu não tenho, até tinha, mas era assim, um de 14 anos, um de 8, um de 5, onde a única coisa que eles têm em comum é ser surdo, também não resolve. Então, assim, onde eu não tenho, não é incomum, e a lei garante, eu posso ter uma criança de Libras que tem direito a um intérprete. E é muito solitário. O que a gente tem visto é que aí essa criança, ela usa Libras, ela tem a única pessoa que sabe Libras é o intérprete. As crianças até aprendem uma música, a falar oi, tudo bem, tchau, as cores, mas não conversam. Né? Então, a gente tem no interior, por exemplo, na região de Piracicaba, a gente tem uma experiência de as escolas levavam os alunos da mesma idade, faziam uma sala, né, pelo menos 3 vezes por semana, e depois fazia com o próprio intérprete, mas para ter, né, uma convivência, ou então uma escola próxima a uma escola especial também. Eu consigo fazer estratégias inclusivas, trazer a criança ouvinte para aprender Libras e conviver com uma criança que faz Libras, mas eu respeito que é outra língua. Né? Não é porque ele está próximo na mesma sala e que o intérprete está dando conhecimento do que a professora está falando que ele está incluído. Ele sai para o recreio e ninguém conversa com ele. Pode até tentar, mas é precário, não dá para fazer uma fofoca com uma amiga, né? Não dá para falar mal de alguém, não dá para combinar o futebol. Então, assim, tem que ser língua. Acho que esse respeito a Libras como língua tem sido, na legislação, em todas as portarias, e tem sido um avanço, porque é outra língua. Portanto, eu tenho que ter o direito à inclusão, mas eu tenho que ter o direito à língua e ao processo de cultura, letramento nesta língua, né? Então, acho que isso deu uma cara diferente para a questão da política inclusiva, baixando um pouco os preconceitos, né? Quais os benefícios que você acha que uma criança surda tem de estudar em escola regular? Eu acho que se ela fala, eu acho que é o ambiente dela, né? Aliás, essa geração é uma geração que está tão acostumada com tecnologia, você sai na rua, metade das pessoas estão de foninho. Né? Então, um foninho pendurado, branco, ou preto, roxo. Então, assim, a criança hoje, ela aceita tão bem a tecnologia em outras crianças que isso deixou de ser um problema.
Há 25 anos atrás, a gente fazia um jornalzinho, tirava foto, deixava todo mundo olhar no primeiro dia de aula, que era uma coisa assim, muito diferente, né? Daí quando mudava para a primeira série, a gente fazia tudo de novo, explicava, fazia um filminho. Hoje, a tecnologia é tão aceita assim, tá, o implante tal, normal, ninguém quer não tem nem ideia, quer emprestado, por exemplo, né? Então, isso deixou de ser um problema. E qual que é a importância e o papel do professor no desenvolvimento do aluno surdo? Ele tem que ser professor, né? Eu diria assim, teve uma época lá, 30 anos atrás, que ficou assim, não, para o professor ser capacitado para atender um aluno surdo, ele tem que ter uma capacitação. Você fala isso para um professor, o professor fala assim, né, o que eu tenho que ser capacitado? Eu diria assim, ele tem que saber que ele não escuta de longe, que ele vai ter lacunas de vocabulário, que eu vou ter talvez que antecipar algum conteúdo, para eu fazer a compensação, tirar a desvantagem na língua de uma criança que fala. Então, assim, isso ele faz como professor, né? O professor formado, né, que é o pedagogo, que é professor de vocação, ele faz isso. Então, o que é diferente é que, assim, ele não escuta de longe, então eu vou ter que chegar perto, né? Ele pode não entender uma palavra, então eu vou ter que garantir o vocabulário. Então, eu acho, assim, que privilegiar a vocação do professor talvez seja uma coisa que faltou, né? Na hora, por exemplo, é diferente da inclusão de uma criança que tem uma questão neurológica grave, que pode, por exemplo, engasgar e que você tem que ter uma formação para poder, a criança que estiver sufocando, ou uma criança autista que pode ter, ou, assim, um acesso de raiva, como eu posso conter a criança? Então, assim, aí você precisa de uma capacitação para uma criança que vai interferir no ambiente. A criança surda, de modo geral, ela requer estratégias para ela tirar a desvantagem que ela leva em termos de linguagem. Tem muitas crianças que têm perda de audição, que são surdas e que também têm outros quadros neurológicos ou autista, existe. Então, assim, aí ele tem um duplo problema, né? Porque a inclusão, ela é romântica no sentido que é um direito, e é um direito, não tem nenhuma escola que pode se dizer não inclusiva, porque você pode processar a escola, só que a prática da inclusão, ela é artesanal. Então, vai depender daquela coordenadora, do professor, daquela orientadora educacional. Você vê que tem vezes que uma escola, para uma criança foi maravilhosa e para uma outra criança não deu certo, porque o percurso dela, o grupo, né? Então, eu acho que é bem artesanal. Então, se o professor for professor, eu acho que ele pode contar que, no caso da criança surda, ele está capacitado, desde que ele conheça o que é o déficit linguístico que as crianças têm e vão ter para sempre, né? Por quê? Porque quando a gente fala, a gente usa em torno de 25% das palavras que você conhece. Quando você escreve, você usa mais, né? Mas eu não uso mais do que 30% na hora que eu estou conversando no dia a dia. Todo o resto eu aprendo, as outras palavras eu aprendo lendo. Então, isso é uma outra dica para o professor. Se já é importante, muito disseminado, a importância da leitura para a criança que usa dispositivo, que é deficiente auditivo e é oralizada, se ela lê, ela pode ficar no nível exatamente dos seus pares ouvintes. Sem a leitura é difícil, porque na oralidade, além de não chegar tudo, vai chegar menos ainda, porque ela não tem acesso. Então, é bem importante saber disso, que eu posso ter uma falha de vocabulário e que isso, por exemplo, a criança não seja penalizada numa prova, porque ela pode não ter usado ou não ter entendido um vocábulo, mas ela compreendeu todo, mas algumas palavras não ficaram tão claras, né? Então, acho que essa flexibilidade do professor, a gente chegou a trabalhar com um professor que marcava assim, com post-it, e aqui, você acha que isso é da questão da linguagem? E nesse aqui, para o professor aprender a diferenciar uma coisa que eram lacunas linguísticas de uma questão do aprendizado mesmo. É mais nessa linha que o professor vai ter que ser um pouco mais maleável.
E conversando com mães de crianças surdas, a grande parte delas falou que sente que as pessoas linkam a surdez do filho com algum déficit intelectual, né? Alguma deficiência intelectual ou a criança ser menos inteligente. Existe muito isso, esse preconceito? É fato. É fato, a pessoa não fluente, uma pessoa pode nem ser tão brilhante, mas se ela é fluente, bem dada, ela acaba se dando bem, porque isso é muito valorizado na nossa cultura. Na nossa cultura, uma pessoa que não se comunica bem, ela é tida como meio bobona. É só você imaginar, você pode ter assim, o presidente de um banco americano maravilhoso, o cara é um gênio, fez tudo, ganha $1 zilhão por ano, se ele está numa reunião e ele fala um português muito assim, e fala, o que você disse? Todo mundo fala que é o gringo bobo. Então, assim, o gringo bobo, o bobão que não entendeu, porque a língua é determinante de como a pessoa é vista pelo outro, né? E é difícil mesmo, é difícil. Tem um rapaz que trabalha num banco, tem um cargo muito alto num banco, e ele fala assim, não, é difícil, se todo mundo lê o relatório uma vez, eu tenho que ler 3, porque na hora eu posso perder uma coisa e eu tenho que saber mais que os outros. Então, assim, não é fácil eu não ter acesso completo, né? É difícil. Sim, então tem essa conotação no momento que quando você viaja para fora, isso também é muito claro. Se você... Eu morei nos Estados Unidos um tempo. A primeira vez que eu fui no banco, que eu queria fazer, eu tinha que assinar um papel que era do cheque especial. Eu fui lá e falei que eu tinha que assinar. Aí eu vi a palavra loan, que eu sabia que era empréstimo. Eu falei, mas eu não vim fazer empréstimo. Eu achei esquisito. Então eu falei assim, você tem certeza? Falei em inglês que é loan, isso que eu vim assinar. No mesmo minuto, ele começou a me tratar como se eu fosse totalmente ignorante. Ele falou assim, sit, no, call husband. Assim, ele começou a me tratar assim para ligar para alguém, porque o fato de uma palavra, imediatamente a sua não fluência te coloca numa conotação de não inteligente. Né? Então, assim, é um custo, porque a nossa sociedade valoriza demais a fluência, a comunicação. Então, talvez por isso, né? Só que aí você tem que se apresentar, né? Acho que assim, quando a gente vê que uma criança fez a passagem assim para estar melhor com os amigos, melhor com a professora, é quando ela consegue se apresentar exatamente no nível da capacidade que ela tem. Então, às vezes, a criança é mais retraída e ela não se apresenta tão bem, então ela é subestimada. A criança que é subestimada, isso se vê nas famílias. Às vezes tem uma tia que não conhece, pergunta, a criança não corresponde rápido, começa a falar assim, tá bom, tá, então vamos lá, e começa a sorrir. Então a criança tem uma experiência assim, ela fala comigo e depois só fica sorrindo porque não está entendendo o que eu estou falando, né? Então assim, a comunicação na nossa cultura ela é muito valorizada. Então o ponto de mutação, eu acho, é quando a criança tem um desempenho assim comunicativo bem proporcional à sua capacidade, ela regula a pessoa com quem ela está conversando. Aí está tudo certo. O que é comum acontecer nas escolas de ensino regular que prejudicam o entendimento do aluno surdo? As salas enormes, né? O número de alunos, então uma sala de 30, 40 crianças, nem que a professora fosse malabarista. É muito difícil ela conseguir dar uma atenção individualizada. Não é só para o aluno surdo, para qualquer aluno que possa ter um pouco mais de dificuldade. Numa sala muito grande, é dificílimo ela poder ter essa individualidade, né? Então, a gente tem, assim, a proposta de ter os AEEs, de sair para um reforço, a gente tem aí no papel algumas estratégias, mas nem toda a escola consegue implementar. Então, eu acho que, assim, saber que ele é surdo, ter o apoio da família, fazer um contato se a criança faz terapia, porque eu acho que o fonoaudiólogo pode ajudar muito com estratégias, com reforço. Se vai fazer reforço, se tem recuperação, pedir assim qual seria, porque às vezes, se você pensa que no reforço, a sala de recuperação, às vezes é mais do mesmo.
E não é que ele não entendeu aquilo, né? O mais do mesmo não vai resolver o problema dele se o problema dele for da compreensão da língua ou dos termos que estão sendo utilizados naquela explicação. É muito comum acontecer no colegial, por exemplo, no ensino médio. Então, se você tem conceitos, às vezes a dificuldade com o conceito é uma falta de repertório para poder entender o conceito. É diferente de um aluno que tem repertório, mas não consegue entender qual é aquele mecanismo na física, por exemplo, ou na química. Então, assim, o déficit linguístico ele tem um custo alto, assim, né? Principalmente porque a criança sempre é percebida como menos capaz do que ela é. E que conselhos você daria para os professores de educação infantil? Muita atenção para a interação, né? Para o olho no olho, para chegar perto, né, para chegar bem perto da criança para falar, lembrar que no ruído ela não funciona. Sugiro também, as escolas às vezes têm assim uma pintura a óleo nas paredes e aí reverbera demais, tem muito eco, né? Então, por exemplo, a gente visitou uma escola uma vez que tinha assim a Branca de Neve pintada, tinta a óleo. A sala era uma câmara de eco. Então, o que a gente sugere? Pendurar as mochilas, né? Colocar um quadro de cortiça. A gente já pediu para tirar a motoca de plástico do lugar do recreio, que era perto da janela, porque todas essas coisas são barulhos que atrapalham demais. A gente não recomenda, na educação infantil, o uso do microfone. Não imediatamente, pelo menos, porque a criança pequena, ela ainda está aprendendo a se relacionar no olho. Ela conversa com quem ela está olhando. Então, às vezes, uma professora que está com o microfone, se ela esquece de desligar e está num outro grupinho falando com outro grupinho, essa criança pode se atrapalhar e acabar ignorando a professora. Então, tem o efeito contrário do que a gente gostaria. E conselhos para professores do ensino fundamental, médio, para ensino superior, se é diferente, né, os conselhos, que conselhos você daria? Eu acho que a questão da leitura, né, quando a criança tem muita dificuldade de leitura, isso vai escancarar no Fundamental 2, né, porque se ela lê lentamente, e não é uma coisa da surdez, é uma coisa da fluência, né? Por exemplo, se você fala mais ou menos inglês, mas você consegue ler um texto, tal, você não vai para a praia ler um romance em inglês, porque você não vai ter prazer em ler, né? Então, acho que o ponto de mutação da criança para ela estar cada vez melhor é quando ela está fluente, não aparecem muitos problemas, né? Adolescente é um problema, porque às vezes ele está com o microfone na mochila e não dá para o professor. Né? Ele fala, não, é mico, eu não vou pegar. Então, a gente tem que trabalhar a escola para a escola pedir discretamente, porque a criança vai achar que é um mico. Começou tudo, você vai falar de professor, o microfone, não vai falar. Então, na adolescência, a gente acaba tendo essa variável aí que para dar o microfone para o professor, mas eu estou escutando super bem, mas quer sentar no fundo. Então, assim, a única negociação é que se o professor tem microfone, você pode sentar no fundão, então tudo bem. Mas eu acho assim, se pensar no déficit linguístico, que a leitura pode não ser tão rápida. Então, às vezes, se você dividir a prova em 2 partes, para eu ter menos material para ler, mas aí você vê, não é toda criança que precisa, então vai ter que ver quem precisa, qual adaptação, e é isso que vai reger todo o processo de escolaridade. E sempre pensar em reduzir, né, do que você falou, de tirar a desvantagem e não dar uma vantagem. É até uma coisa que hoje a gente chama de hearing handicap, né, que é, quer ver, vou te dar um exemplo. Quando você pode jogar golfe, que é um jogo, no Brasil a gente não joga muito, eu não sei jogar, mas eu sei que se eu for jogar com o campeão de golfe do mundo, ele tem um handicap, é uma vantagem. Se ele tem uma vantagem, na hora de somar os pontos, eu desconto a vantagem dele. Então, na hora que a gente vai contar e ver quem ganhou, eu desconto a vantagem que ele tem. Então, a gente tem que pensar mais assim, eu preciso fazer tudo para tirar a desvantagem, porque a criança está em desvantagem, vai usar o aparelho para sempre,
né? Esse rapaz que trabalha no banco, a esposa, ele tirou o aparelho para eu ver se precisava trocar alguma coisa, daí ele pôs de novo e eu falei assim, não, é porque ser surdo é difícil, você vai ter que ler o relatório mesmo muitas vezes. Daí a esposa dele falou assim, mas você não é surdo. Ele tirou o aparelho e falou assim, eu não escuto nada que você fala. Então, assim, eu sou surdo, só que como ele é fluente, fala 2 línguas, então fica mascarado, mas é importante a pessoa se ver surda e saber que ela tem direitos, né? Por exemplo, você vai a um teatro, você pode ter uma transmissão por Bluetooth para o seu aparelho. Então, cada vez mais a gente tem esses recursos no público, no privado, e é importante que a gente tenha. Do mesmo jeito que é importante ter interpretação em Libras, porque tem pessoas que essa é a língua. Eu não veria como uma opção se é pior, se é melhor, é outra língua. Então, se a escolha da família foi estar na comunidade e aprender Libras, então a inclusão vai envolver ou o intérprete ou a escola especial e toda a estrutura para eu poder me comunicar na minha língua. Se a escolha foi a oralidade, então eu vou ter que ter os ajustes pelo déficit linguístico e pela desvantagem em ambientes de ruído e na distância. Bom, foi uma aula, né? Obrigada. Foi um prazer, parabéns. Eu acho que o Afeto de Perto está fazendo um trabalho maravilhoso, né? E eu fico super à disposição para professores que quiserem fazer uma reunião, quando você continuar com o seu trabalho, eu estou super às ordens, porque eu acho que depende da gente isso dar certo. A legislação está aí, mas ela é a gota do oceano, ela não garante a operacionalização e que as pessoas tenham essa postura de inclusão mesmo.